E o Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Boas-vindas à nossa audiência qualificada ao Panorama dos Direitos número 3, que é o nosso quadro de atualidades, de notícias da vida pública brasileira que digam respeito às questões criminais, que são efetivamente as questões que nos são pertinentes aqui no podcast Segurança dos Direitos, que é onde acontece esse quadro especial, o Panorama dos Direitos. Hoje quem vos fala e conduz em certa medida esse episódio de novo sou eu, Juni Cirino. A meu pedido, na verdade, nosso anfitrião usual, Rafael Borges, está como colega de bancada aqui virtualmente comigo. Rafael, se quiser dar um oi para os nossos ouvintes. Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Já vou adiantando para a audiência qualificada que estou sim na aprazível cidade de Nova Friburgo, portanto, devidamente encasacado. Antes que o Patrick Cassicedo, um amigo, defensor público, pessoa muito querida, veja a foto da nossa gravação e diga que eu sou aquele tipo de carioca que coloca casaco com 22, 23 graus na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, dou aqui a minha saudação fazendo esse registro de que estou na Serra e por isso devidamente agasalhado. Hoje realmente no Rio de Janeiro não está fazendo um dia para estar agasalhado dessa forma. Hoje tem sol, portanto não deve estar aquele frio carioca extremo de 21 graus. Bom, quem está aqui com a gente para abrilhantar o bate-papo de hoje é o querido Rômulo Carvalho, que é um carioca que foi adotado pelo estado de Minas Gerais para exercer esse ofício lindo de defensor público, que, inclusive, estamos gravando no dia seguinte ao dia do defensor público, da defensora pública. Então, fica aqui registrado também, em nome de todo o podcast, de toda a nossa equipe, nossos parabéns a esses, enfim, grandes detentores do direito de defesa mais, enfim, imprescindível para o bom funcionamento da nossa democracia. Rômulo, por favor, dê um oi para a nossa audiência também. Olá, pessoal. Queria cumprimentar todos e todas, essa audiência certamente muito qualificada, falando com vocês aqui, muito feliz, agradecer o convite do Rafael, da Juni, falando diretamente da gelada Belo Horizonte, diferente do Rafael, não estou de casaco, mas para carioca, de fato, eu imagino que o Rafael tem justificativa para usar esse casaco. Qualquer 20 graus é uma espécie de era glacial. Eu pessoalmente, aqui eu ando de meia calça, fecho todas as janelas quando começa a se aproximar dessa faixa de temperatura. Então, eu acho que o casaco é absolutamente justificado. Se tivesse sol e a Júnia também tivesse casaco, eu também entenderia. Eu confesso que eu sou uma curitibana meio fajuta. Deu 21 graus no Rio de Janeiro, eu tô toda encasacada também. Mas então, gente, hoje o nosso bate-papo vai ser um bate-papo bem mais solto, por isso escolhemos fazer um panorama dos direitos, porque nós vamos conversar um pouco sobre os debates legislativos que estão acontecendo ainda e, portanto, estão sujeitos a várias mudanças e talvez novos episódios para a gente discutir isso. Mas os debates legislativos sobre o projeto de novo Código de Processo Penal que está em tramitação no momento na Câmara. Bom, como eu falei no começo, nossa discussão hoje é sobre o projeto de lei que está em trâmite na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei número 8.045 de 2010, de relatoria do deputado federal João Campos. E é um projeto de lei que deriva do projeto de lei do Senado número 156, que, enfim, está debatendo a instituição de um novo Código de Processo Penal que seja efetivamente adequado aos preceitos democráticos da Constituição de 88 e que efetivamente coloque o Brasil no caminho, digamos,
histórico que tem acontecido principalmente na América Latina de, enfim, instituir um processo penal verdadeiramente acusatório e não de matriz inquisitória. Então, esse é o debate que a gente está discutindo, trabalhando aqui hoje. Rômulo, você, como defensor público, está tendo ainda, né, uma atuação bem interessante nesse debate. Eu queria que você começasse falando um pouco para a gente sobre isso, como foi essa tua atuação, como está sendo essa tramitação e essas discussões que estão acontecendo. Obrigado, vamos lá. Eu, na verdade, fui convidado, né, pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos como professor também, eu sou professor de Direito Penal e também Processo Penal. E a carreira foi convidada pelo relator, pelo presidente da Comissão de Reforma, que discute dentro da Câmara dos Deputados essa alteração, que dispensa, né, comentários e maiores explicações sobre a importância. A gente está falando de um novo Código de Processo Penal, que vai gerir toda a forma, né, de trato das investigações, da ação penal, seus recursos, tudo, enfim, tudo que diz respeito à forma de punir vai se transformar em algum grau, ou mantido como está, mas de alguma forma vai sofrer uma revisitação. Então, o presidente da comissão, junto ao relator, convidou uma série de segmentos, né, das instituições jurídicas para contribuir. Ele apresentou agora recentemente, essa discussão já vem há alguns anos, né? Esse projeto ele é antigo, e essa discussão ela ganhou agora, ela ficou aquecida novamente, porque o nosso relator, né, ele apresentou um anteprojeto de Código de Processo Penal, ele trouxe, é isso aqui que eu estou propondo, ele trouxe um produto do seu trabalho para que a gente pudesse se debruçar. E diante desse produto que ele apresentou, esse novo código, né, esse projeto de novo código, a partir já das discussões anteriores que tinham sido travadas, novamente foi feita uma grande rodada de debates, audiências públicas na Câmara dos Deputados, e eu participei de uma dessas audiências, em especial em relação ao júri, representando ali as defensorias públicas estaduais, né, porque a gente faz e lida muito com isso, acho relevante, acho que oxigena, também participaram advogados, instituições da sociedade civil, membros do Ministério Público, representantes das forças de segurança, juízes participaram também, as associações de juízes, enfim, todos esses órgãos, né, que estão ali, que aplicam, né, o Código de Processo, que de certa forma lidam com ele, foram convidados a dar suas contribuições, a apresentarem o seu ponto de vista sobre a matéria que o relator trouxe. Eu fui um dos participantes dessa grande rodada de discussão, que acontece agora depois do produto, depois de apresentado esse projeto, esse anteprojeto, né, de Código de Processo Penal, que tem mudanças ambiciosas, mudanças profundas, e eu pedi, na verdade, fui atendido assim na nossa divisão lá de discussões para comentar o júri, que é onde eu verifiquei, talvez o meu lado de defensor de júri tenha gritado um pouco, mas é onde eu identifiquei, eu corri o olho sobre todo o código, mas ali eu comecei a regalar os olhos. Sabe quando você está correndo o olho? Isso é legal, isso tem tanto, mas você vai passando. Quando eu cheguei no júri, foi quando o olho fez assim. Eu falei, peraí. Isso aqui eu tenho que olhar com calma. Peraí, o que estão fazendo aqui? E aí me preocupou demais, e aí eu já pedi, pessoal, deixa eu falar pelo júri aí, porque eu estou vendo as coisas aqui que estão me perturbando um pouco o juízo. E aí eu comecei, eu não sei se eu estou entendendo bem, porque as mudanças são tão drásticas que eu ficava assim, será que eu estou lendo isso certo? Deve ter algum artigo lá na frente que está amarrando essa minha dúvida, porque não é possível que ele está transformando isso dessa maneira. Mas, de fato, eu reli, tirei dúvidas com pessoas que sabem mais do que eu também, e, de fato, era uma mudança muito grande no procedimento do Tribunal do Júri. E aí Deixa eu te falar que antes de você entrar aqui na nossa gravação, eu estava comentando com o Rafael, você veja como é diferente a cabeça do advogado que não faz júri e do defensor que trabalha no júri, né? Eu estava comentando com o Rafael que sobre as mudanças no júri, eu falei, olha, de um modo geral, eu achei tudo bastante positivo. Tem algumas questões que são problemáticas, sim, e algumas questões que não foram debatidas que eu acho que seria importante que fossem, mas achei que, né, a grosso modo as mudanças foram positivas, e o Rafael na hora concordou comigo, eu também tive essa impressão, não sei o quê, e você chega aqui e coloca uma opinião completamente diversa daquela que a gente estava construindo aqui antes, só nós dois, que, né, o Rafael eu sei que já fez júri, mas eu nunca atuei no júri, e de qualquer forma não é
a nossa área de especialidade. E, enfim, acho que esse talvez seja o momento de você, né, colocar aqui para fora todos esses demônios que estão presos aí dentro de você, que você quer... Eu vou apavorar vocês, ou eu vou sair mais tranquilo. De certo, com certeza o papo vai ser proveitoso. Porque ou vocês vão me convencer, então, que eu estou exagerando, não está tão ruim assim, peraí, ou vocês também vão sair apavorados. Vamos... Pois é. Eu acho que a segunda hipótese é mais provável. Eu vou explicar meus medos nisso aí. Então, Rômulo, eu acho muito oportuno e conveniente que esse episódio esteja sendo feito com o defensor público, não apenas porque ontem foi o dia do defensor público e é uma categoria que eu respeito muito, inclusive já tivemos vários de vocês aqui no podcast. Eu acho que de todas as categorias, enfim, da carreira pública, o defensor público é de todos o mais presente aqui. Defensores e defensoras, né? Vem muito aqui, graças a Deus, enfim, e sempre contribui muitíssimo. E essa coisa do júri tem que ser falada por defensor mesmo, né? Porque hoje, cada vez mais, o exercício da defesa no tribunal do júri é uma atividade que toca às defensorias públicas, né? Aquela era dos tribunos, advogados, ela já passou, né? É muito raro hoje você até encontra, eventualmente, às vezes até em comarca de interior, assim, aquele advogado que faz júri com frequência, né? Coisa e tal. Mas hoje a prática não sei como é em Minas, mas aqui no Rio, seguramente, a prática é que defensores façam júri. O que eu acho que é uma coisa boa, tá? Porque eles são excelentes, e são hiper experientes, hiper treinados, hiper envolvidos naquilo, né? Equilibra um pouco aquela relação que sempre foi muito desequilibrada entre defesa e Ministério Público no júri, né? Porque o promotor está ali com aquele corpo de jurados o tempo todo, o advogado não, mas o defensor também está o tempo todo, então, né, aqueles laços se constroem da mesma forma. Então, eu acho muito importante que a gente tenha te chamado para falar aqui sobre esse tema. Eu não quero que você fale só das alterações do júri, eu quero avançar também um pouco, na medida que o tempo nos permitir, para outras alterações que este projeto de lei está implementando, mas queria começar pelo júri. Antes de qualquer coisa, eu quero manifestar enorme preocupação com o ímpeto reformista dessa Câmara atual, né, e desse presidente específico, né, o Arthur Lira. Aprovou um projeto de lei de segurança nacional, que não chama de segurança nacional, mas na verdade é de segurança nacional, horroroso, né, porque acho que quer deixar a marca dele, sei lá, no direito penal brasileiro, ou quer deixar a marca dele no nosso estado de polícia, né? Quer deixar digital dele ali no nosso estado de polícia. Então, eu tenho um pouco de receio desse ímpeto, não que o nosso Código de Processo não demande reforma, não demande adequações, né? Principalmente ao espírito da Constituição de 88 e às demandas de um processo acusatório. Mas eu acho que isso tem que ser feito com cuidado. Me tranquiliza um pouco saber que tem gente boa lá, como você, discutindo isso. E eu queria começar um pouco pelo... Aliás, Rafael, deixa eu te interromper rapidamente só para dizer que isso é uma questão também, né? O projeto de lei que está sendo debatido agora na Câmara é bem distinto do projeto de lei original e do anteprojeto que foi elaborado por, enfim, diversos professores, diversos processualistas penais. Sei que Eugênio Pacelli, o professor Jacinto Coutinho, enfim, várias... né, autoridades ali do processo penal estiveram na elaboração desse anteprojeto do Senado. Quando ele vai para a Câmara, ele tem uma mudança substancial e o atual relator aprova um projeto substitutivo, se eu não me engano, né, em 2018, 19, algo assim, que é muito distinto daquele projeto original, que tinha, enfim... uma fundamentação bem mais, talvez, robusta, assim. Eu queria que ele falasse um pouco das alterações no Tribunal do Júri, mas começando, se fosse possível, Rômulo, pela questão me parece que tem uma ideia ali de suprimir a fase da pronúncia, né? Eu queria que você explicasse um pouco isso para... Eu queria, primeiro, que você dissesse que se eu estou lendo isso errado, ou se eu estou lendo isso certo, e o que é de verdade? Qual é a tua posição sobre isso? É exatamente isso que você leu. E esse foi o meu primeiro olho arregalado no projeto.
Esse foi... Quando eu comecei a ler, eu falei, não, ela deve estar lá na frente. Aí resposta, a defesa apresentará a resposta, aí o prazo foi alargado, e recebida inicial, o indivíduo será enviado ao júri. Aí eu... Oi? Quais são os problemas? Por que eu arregalei o olho? Vamos lá. Cara, o júri ele não come... Eu sempre falo assim, para a gente falar em substituição, a gente tem que ter o que colocar no lugar. E eu sou um fã do júri, eu acho que o júri é uma instituição, ele pode passar por aperfeiçoamentos, tudo pode passar por aperfeiçoamentos, claro, mas ele é uma instituição de tradição secular. Falei isso na audiência pública, eu falei, caramba, ele tem séculos de conhecimento acumulado, ele acontece dessa maneira, por cada rito tem uma função específica dentro do procedimento, por uma razão de ser. Nada ali existe sem um sentido. A primeira fase, né, o que a gente chama, né, de primeira fase de pronúncia do tribunal do júri, ele é uma espécie de filtro, né, do que vai ser enviado ao plenário. E eu acho esse filtro salutar. Nem todo, porque quando o juiz... O que o código, o novo projeto apresentou, para o pessoal entender primeiro? Primeiro, ele sugere que, oferecida a denúncia, que se chama de inicial acusatória, oferecida a inicial acusatória do procedimento contra a vida, o juiz, então, a defesa vai ter um espaço para apresentação de resposta, e o prazo é maior, acho que, se eu não me engano, são 40 dias ou 45 dias, não lembro de cabeça agora, mas por aí, vai ter um prazo maior, mais alongado de defesa, mas assim, a defesa ainda não é o momento que a gente, pelo menos na defesa pública, consegue construir todas as matérias de defesa, construir todas as provas e reunir tudo que a gente poderia em favor do denunciado. Mas o código ele pensa o seguinte: oferecida a inicial acusatória, vai ter um prazo maior para a resposta e recebida, aí o recebimento seria nesse momento, recebida a inicial acusatória, o indivíduo então seria enviado ao júri, em decisão irrecorrível. Em decisão irrecorrível. Então nós temos um grave do ponto de vista de direitos fundamentais retrocesso, me parece, pelo seguinte: o juízo, o grau de exigência para se receber uma denúncia, a gente sabe que é menor do que aquele para se pronunciar o indivíduo. Na fase de pronúncia, a gente precisa de um mínimo de alguma matéria produzida em contraditório judicial. Se eu disser que eu vou mandar alguém a júri, depois do oferecimento da denúncia, só com a minha resposta, nada terá sido produzido diante de um contraditório judicial, diante de um juiz e uma instrução. Nada. Ele vai analisar e vai enviar ao júri. O que isso estimula, sem o filtro da pronúncia? Primeiro, denúncias aventureiras. O Ministério Público, que hoje sabe que vai precisar passar num filtro de pronúncia, não força a barra numa denúncia de homicídio qualificado. Ele vai ter que passar por um filtro grande, que é de um juiz togado. Eu vou ter que produzir prova em contraditório desse fato que eu estou imputando. Se eu tiro a fase de pronúncia, eu só preciso de um juízo de recebimento inicial. Baixou o sarrafo, para ser claro, assim. Baixou o grau de exigência. Então, eu vou mandar mais gente ao plenário e mandar mais rápido. E o objetivo do projeto da assessoria legislativa deixou isso bem claro. É acelerar o resultado dos julgamentos. É produzir julgamentos acelerados em massa. Esse é o objetivo dessa supressão. Então, a primeira manifestação que eu fiz, e a Defensoria da União, a Defensoria dos Estados também apontar. Esse foi um ponto, e é engraçado que a gente não concorda com nada, acusação, defesa, normalmente nessas audiências. Foi unânime. Todas as manifestações no dia pediram o restabelecimento da fase de pronúncia. Os colegas que estão nos ouvindo, as colegas que estão nos ouvindo, quiserem ir ao YouTube da Câmara, buscar, e vale a pena ouvir as audiências públicas, não só desse tema, mas de todos os temas, que ouvirem, em especial o Tribunal do Júri, vão ouvir CONAMP, Associação do Ministério Público, Associação dos Juízes, Defensoria da União, Defensoria dos Estados, fui eu que falei, e os institutos de defesa, todos pedindo que se restabelecesse a fase de pronúncia, que estaremos caminhando para um rumo inadequado se fosse mantida essa sugestão do anteprojeto. E isso se faz, por isso tudo que eu estou contextualizando, eu trouxe na audiência pública um exemplo prático gente, denúncia de impronúncia eu já recebi inúmeras. São várias as pessoas que têm a sua denúncia recebida e depois é impronunciada e não vai ao júri.
porque não se comprovou, e a jurisprudência vinha evoluindo para exigir um mínimo de prova produzida em contraditório judicial para que se enviasse alguém ao júri. Não se estava satisfazendo mais precedentes dos tribunais superiores só com a prova produzida em inquérito. A gente estava nessa quadra jurisprudencial agora. Se começou a repelir, e os tribunais superiores estavam dizendo, olha, vamos impronunciar se nada for produzido em contraditório judicial. Ainda que haja, de maneira inquisitorial, alguma coisa que justificasse. Mas se não produzir sobre o crime do contraditório nada, não se justifica a pronúncia. Nós estávamos nessa quadra de avanço histórico que era positiva. E aí o código volta. Nós estamos voltando, gente, basta pensar que o nosso código... Eu concordo com o Rafael quando essa ressalva reformista, ainda mais em um governo de matriz autoritária. Me preocupa a reforma de processo penal em governo autoritário. Mas o nosso código é de origem e inspiração fascista. Isso não é uma adjetivação minha, é um dado histórico. E a gente está conseguindo ter um rito mais duro e mais autoritário que um código que vem de um país fascista. Editado durante a era mais pesada do governo Vargas. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. No júri, eu acho que essa foi uma primeira transformação muito profunda no procedimento. Tem avanços, talvez por isso a Júnior e você tiveram um início... Pô, isso aqui é bacana. Tem realmente um outro ponto bacana. Mas, cara, me parece que essa supressão do júri, vai tornar... Tudo vai a júri. Tornar os plenários alongados, porque toda a prova terá que ser produzida para o judiciário. Vai pegar acusação e defesa de surpresa, porque as coisas são imprevisíveis que vão acontecer no plenário. Você não vai ter tempo para raciocinar uma linha defensiva, porque encerrado as testemunhas, vai ser aberta a sua vez de falar. E aí, meu amigo, você vai ter que... O que testemunha tal disse tal, organizar e já ir para o argumento. Quem for bom de rimar na hora vai ter uma vantagem muito grande. Mas é uma questão assim que a gente está lidando com acusações de crimes contra a vida, muito graves, muito pesados. Eu acho que devagar no andor aqui. Eu acho que essa pressa, essa necessidade de velocidade para imprimir os julgamentos não foi bem recebida. E vou dar um spoiler, eu posso queimar minha língua, mas recebemos sinalizações de que o relator pode voltar atrás nesse ponto, dele. Parece que ele começou a sinalizar que foi convencido de que, de fato, não dá para retirar essa primeira fase diante de todos os argumentos. Nós estamos falando em custos, porque normalmente o que convence muita gente é custo, né? A gente ficar falando de direito, A, B ou C, não convence nada. E sistema prisional, eu falo isso na discussão legislativa. A gente tem que produzir números e mostrar quanto vai custar endurecer aqui. Senão a gente não vai convencer ninguém. Se você chegar lá falando de presunção de inocência, brocardo latino, não vai convencer os legisladores de maneira fácil. Não estou dizendo que todos são insensíveis, mas a experiência mostra que o raciocínio econômico tem sido um poderoso aliado argumentativo. Então, sabe o que vai acontecer? Eu falei mirando nos tribunais, falei, os orçamentos dos tribunais vão precisar engordar significativamente a verba para almoços, lanches, porque os plenários serão extremamente alongados sem a fase de pronúncia. Acho que é isso sobre essa primeira questão, tem outras, mas não vou passar por todas. Tem uma questão ainda que acho que tem a ver um pouco com isso, que que eu li que tem uma previsão de inserção do juiz das garantias também para o tribunal do júri. Como é que vai funcionar isso? Especialmente com essa questão, com relação a isso, com essa questão da supressão da pronúncia. Assim, o juiz de garantias, né, aquela novidade que nunca chegou, aquela felicidade. A gente produziu tanta coisa, ansiou tanto, e a coisa já está aí com uma canetada adormecendo em uma gaveta, sem a gente ter perspectiva alguma de entrada em vigor. Mas eu penso que a sistemática, se o relator mantivesse, se ele deixasse como está na sugestão original de supressão da primeira fase, o juiz de garantia seria o responsável por fazer esse recebimento, né? Talvez também autorizações de medidas investigativas durante pré-recebimento, assim, se alguém pedir uma busca e apreensão, se alguém pedir uma interceptação telefônica, ficará a cargo dele decidir sobre isso, e depois o juiz presidente pela segunda etapa. Eu te confesso, aí talvez os meus amigos processualistas vão me dar palmadas, vão me bater, mas eu acho que o juiz de garantias ele é mais relevante no procedimento comum do que no tribunal do júri. Vou ser bem sincero.
E eu tenho que reconhecer isso de pura honestidade acadêmica. Não fala que o defensor, fala alguém que está pensando no procedimento, tipo Pelé e Edson, né? Mas enfim. Mas Xuxa e Maria da Graça, né? O Rômulo e o defensor e o professor. Mas enfim, não tem muito como a gente separar. Eu sempre sacaneio as pessoas que fazem isso. Não, aqui eu estou falando como professor, eu não estou falando como promotor. Eu falo, tá bom, tu deixou o promotor em casa, né? Não tem como fazer isso. Mas enfim, eu estou tentando ter algum distanciamento aqui para argumentar, mas eu acho que por quê? Porque tem os jurados, né? Quem julga o mérito no júri são os jurados, não é? Então, assim, o juiz das garantias seria salutar, mas eu acho que o mais urgente é realmente para o procedimento comum, porque você tem um juiz que vai fazer a fase da investigação, ali, o controle da investigação, para depois ter um juiz que vai fazer a presidência do plenário, é salutar. Mas eu não vejo tanto problema se fosse o mesmo no caso do júri em específico, porque quem decide o mérito são os jurados. Então, nesse particular, eu não vejo tanto. E o juiz, ele tem que ficar igual a pedra, né, no júri. O juiz no júri não tem que fazer praticamente nada, só garantir a ordem dos trabalhos e sentenciar de acordo com a decisão do jurado. Eu acho que, inclusive, é essa inércia que incomoda tanto setores da magistratura, né? Porque eles vão perdendo. Como assim o juiz não pode fazer isso? O juiz não pode produzir isso. Parece que é uma ofensa. Sempre que você diz, não pode prender de ofício, não pode. Parece que é uma coisa que você está atacando e eles não estão fazendo mais nada. Acabou a magistratura. Eu já vi juiz falando isso para mim. A magistratura acabou. Eu falei, acabou, né? Julgar os outros é pouco poder, né? Você tem que poder prender também quando quer, tem que poder perguntar o que você quer. Julgar os outros já é pouco Produzir poder. prova. Você tem que poder fazer tudo, né? Não pode. Vai acabar, né, a magistratura. Então, assim, são coisas que fogem por a gente estar imerso no quê? Numa tradição autoritária. Eu falo isso, e eu falei isso também na minha abertura lá. Eu acho que a gente só tem essa impressão que toda reforma que garante direitos, ela vai acabar com a investigação. Agora tem setores também dos órgãos de investigação que soltaram notas esculhambando todo o código, porque ele estaria acabando com o combate à corrupção. É sempre esse mantra. Acabando com o combate à corrupção no país. E não acabou o combate à corrupção no país quando o Supremo reconheceu a presunção de inocência, não acabou as prisões preventivas quando foi reformado o Código de Processo Penal. Também as pessoas continuam sendo presas preventivamente agora que se proibiu a prisão de ofício. Então, assim, vamos parar de conversa fiada, vamos parar de besteira quando a gente fala de reforma. Tá ficando feio, porque esse argumento não está colando mais, porque toda hora vai acabar e vai ser todo mundo solto. Ninguém mais vai ser preso, e as coisas continuam acontecendo apesar das reformas. Então, esse argumento prático, né, que impacta muito na opinião pública, eu acho que está começando a ser olhado, eu acho que as pessoas começaram a colocar um pé atrás, né? Talvez setores até da comunicação que se entusiasmaram muito com aquilo vão ser soltos até aí os números, dezenas de milhares de presos, no dia seguinte que se aprovar, que só pode se prender depois do trânsito em julgado. E isso não aconteceu. E cadê aquelas previsões? E cadê, né, aquelas coisas? Por que isso não aconteceu? E as pessoas ficam mudas, ninguém explica. Acho que no Código está tendo um pouco desse efeito, esse perfume no debate público. Mas no júri, pelo menos nessa parte, foi uma questão que uniu setores diversos das instituições de justiça. Porque é muito grave para todos, né? Eu não penso só assim, pode ser que seja bom para mim uma prova lá, o promotor vai falar primeiro, ele vai se atrapalhar estrategicamente, em um caso ou outro pode ser bom para mim, mas acho que a gente não pode legislar pensando assim. A gente não pode legislar pensando, vai ser bom para mim em caso A, B ou C, pode ser que me ajude. Não é assim que acho que a gente pode legislar em matéria penal. A gente tem que legislar de forma racional, pensar num procedimento de acordo com a nossa tradição jurídica, com a tradição jurídica do júri. A casuística é sempre a primeira inspiração do legislador penal, né? Se fizer uma pesquisa nas últimas leis penais que foram editadas no Brasil, você vai ver que todas elas se relacionam a um evento específico, particular, que não foi alcançado por aquela lei penal, em razão da incidência do princípio da não retroatividade da lei penal maléfica, mas que, apesar disso, aquele fato serviu de inspiração para aquela alteração legislativa. O legislador brasileiro, ele sempre legisla ao sabor dos acontecimentos. E é sempre uma resposta estúpida, né? Como você bem colocou. Eu gosto muito, Romulo, quando você fala desse argumento econômico. Esses dias eu ouvi uma expressão que eu nunca tinha ouvido se referindo-se a isso, que foi a austeridade penal. Os índices de encarceramento nos Estados Unidos, eles vêm caindo já há mais ou menos 10 anos, né?
se não estacionados, tem anos, frequentemente eles sofrem queda ligeira, não é nada expressivo, meu Deus, os Estados Unidos tá prendendo menos gente. Não chega a ser tanto. Mas tem ali um estacionamento na curva sugestivo de que as agências policiais vêm prendendo menos, né? E pela primeira vez esse ano, o índice brasileiro também parou de crescer, né? É uma notícia recente. E eu fui pesquisar um pouco melhor e alguém falou isso, usou esse termo que eu nunca tinha ouvido, austeridade penal, para se referir, para fazer um paralelo com a austeridade fiscal, né? Como se fosse um pouco, é isso, tá prendendo menos ou tá prendendo igual porque não tem mais dinheiro para usar, para fazer cadeia, para criar vagas, para estruturar, enfim, essas coisas com o mínimo de dignidade. Então o sistema não está dando conta, né? A gente, na verdade, está sendo vítima, entre aspas, né? A gente está sofrendo consequências benéficas da crise econômica. Não que isso seja uma opção de Estado, né? O Estado de Direito agora está prevalecendo, então as prisões estão reduzindo, né? Então acho que você toca muito bem no ponto quando você usa essa argumentação de ordem econômica, porque num Estado de matriz autoritária e no campo enfim, do direito e de matriz econômica liberal, o argumento do gasto ele faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Então, eu acho que politicamente é fundamental. E quando você fala também de como que os juízes se incomodam, né? Quando eles perdem protagonismo, né? É uma coisa impressionante, mas é preciso que eles entendam que o júri é um espaço em que, por excelência, o protagonismo é dos jurados. O juiz no júri é um coordenador de trabalhos, né? Quem tem o protagonismo no júri é o defensor, é o promotor e o jurado que vai decidir qual tese lhe convém, né? O juiz está ali. E os juízes eles se incomodam muito com essa tradição de pena mínima, né? Que é muito presente também no tribunal do júri, né? De maneira que sobra muito pouca coisa para eles fazerem, né? Condenou, eles têm que aplicar ali algo próximo da pena mínima, senão a tendência é que se o Tribunal Estadual não reformar, o STJ reformar, né? Se absolveu, ele tem que, enfim, acabar com aquele processo. Então, eles têm ali um campo de atuação efetivo muito limitado, né? Isso incomoda eles e há uma tentativa, né, crescente no Brasil de tentar suprimir ou reduzir a competência do Tribunal do Júri, o que eu acho um erro, né? O Maurício Dieter, quando esteve aqui com a gente, não tem muito tempo isso, falava, do ponto de vista estatístico, como que o Tribunal do Júri absolve mais do que os juízes togados, né? E é por isso que eles querem tirar a competência do Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri realiza mais justiça, né? Vamos pensar no argumento, não claro, mas vamos pensar no argumento lógico. Será que o juiz que pronunciou alguém ao júri, se fosse julgá-lo, teria o absolvido? Quantos? Qual o percentual de pronunciados que teriam sido absolvidos por esse mesmo juiz togado? Se você parar para pensar isso e raciocinar que, caramba, esse juiz teria condenado ele e que você vai ter uma outra chance diante dos jurados, como é que alguém que trabalha com defesa pode achar o júri ruim, gente? Eu falo assim, gente, é uma segunda chance, porque se o cara pronunciou, não vem com essa que ali vigora em dubio pro societate. Existem coisas não escritas, coisas não jurídicas, que fazem parte do processo decisório e que se manifesta muito claro. Se o juiz está na dúvida se foi o cara mesmo, várias vezes ele vai pronunciar, impedir que o cara vá a júri. Se ele pronunciou, a chance dele estar achando que ele é responsável é muito grande. É muito grande. Então o jurado acaba sendo uma ajuda, uma segunda oportunidade de cidadão ser julgado como deve ser. E sabe quem detestava o júri? Para evitar o viés de confirmação ali do juiz, né? Quem detestava o júri, o júri são sempre a máquina burocrática, né? Na Revolução Francesa, os revolucionários, o Tribunal do Júri se potencializa, porque eles desconfiavam muito da aristocracia burocrática que era representada pela magistratura francesa daquele momento. Então, o que eles fazem? Poder ao povo, vamos deixar o povo julgar. E o júri se potencializa na Revolução Francesa, porque eles já desconfiavam, né, dos membros da magistratura que lá faziam parte da aristocracia que eles estavam lutando contra em boa parte. Então, o júri é uma potência... Hoje é diferente. Os juízes de hoje não são os aristocratas de antigamente, não. Hoje os juízes brasileiros são bem populares, vêm daqueles estratos mais profundos, né, da sociedade, né? Foram trabalhadores, são pessoas que
enfim, representam realmente a diversidade da sociedade brasileira, né, Rafael? paridade Mais de gênero, teremos, paridade gente? racial. Esse é o encontro que a gente precisa ter, né? Essa oxigenação, eu acho que é muito oportuna a entrada por o sistema de cotas na magistratura. Acho que tem que ser oxigenado o máximo possível para que as pessoas tenham os pés, né, na realidade social do nosso país na hora de julgar. Também a gente na Defensoria Pública, também os promotores. Eu acho que quanto mais a gente colocar o pé na realidade, os olhos na realidade, mais a gente vai conseguir entregar uma prestação jurisdicional de qualidade e legítima. E torcer para que não exista uma contaminação ideológica depois, né? Difícil, né? Que também é um perigo constante ali. É dureza. Rafael, você comentou sobre a austeridade penal. Esse é o mesmo argumento enfim, por esse desmantelamento que está tendo agora nos Estados Unidos, esse movimento de diminuição do número de presídios privados nos Estados Unidos. Também é por uma questão de austeridade penal. E é um argumento que é muito interessante, né, para a gente trazer para o Brasil. Volta e meia eu fico pensando nisso. Reforma penal, eu sou uma reforma econômica. Vocês vão puxando os papos aqui, isso aqui vai durar 2 horas. Mas, gente, eu sou conselheiro penitenciário também aqui no estado de Minas Gerais. Sabe por... a PPP de Minas, vem gente do país inteiro fiscalizar, que aqui tem uma penitenciária privada famosa. Por que será? Alguém já se perguntou por que isso não virou modelo? Ela funciona há tantos anos. Por que todo mundo que vem aqui visitar não implementa no seu estado? Mas a ala hospitalar é muito boa, sistema de controle é muito bom, de fato, todo mundo monitorado. Isso tem um aparato médico realmente muito melhor do que as análogas públicas aqui. Mas por que ninguém implementa no seu estado? Eu já recebi comissão, gente, de vários estados aqui. Todo mundo fica muito impressionado. Mas eles não implementam pelo mesmo motivo que o modelo também não se expandiu aqui, apesar de ser promessa de campanha de todo mundo, toda hora. Quando eles batem o olho no preço. Sabe por que é melhor? Porque se gasta muito mais. É muito mais caro colocar um preso, um recluso, dentro de uma penitenciária privada. Esse foi o melhor argumento para dar uma segurada nisso. A hora que eles olharam para o contrato, porque qual é o interesse, qual é o lucro que a empresa privada pode ter num preso? Me fale. Fora a remuneração que o Estado vai dar para ela. Mas ela precisa de lucro. Se o Estado pode fazer diretamente, por que ele vai pagar o lucro dela? E para ser lucrativo, fica muito mais caro. Então ela vai cobrar um valor por cada recluso que vai tornar o preso muito mais caro do que aquele da penitenciária pública. Esse foi o principal argumento de ordem prática, assim, que segurou a onda disso, dessas privatizações do sistema penitenciário, porque é caríssimo. É isso, dá a mesma quantidade de dinheiro na mão do gestor público que ele vai ter uma cadeia de qualidade também, digna. Exato. E tudo mais, né? Por que o Pedro II, no Rio de Janeiro, é um colégio melhor do que algum colégio estadual? Porque o Pedro II tem um investimento federal muito maior. Não é porque os professores da rede A, B ou C de estadual não têm capacidade. São, inclusive, sensacionais normalmente. Mas o investimento é muito aquém. Sem dúvida. Agora, Rômulo, eu queria falar um pouquinho sobre outras alterações que estão também nesse projeto e que têm gerado algum nível de polêmica, também no campo aí ainda do Tribunal do Júri. Existe uma proposta que eu achei interessante, queria saber na verdade 2 que eu achei interessante. A primeira, de proibir menção à prova policial no Tribunal do Júri, né, no momento da sustentação, né? Eu achei isso interessante, porque a prova policial é a prova policial por excelência, a prova que não foi produzida sob o crivo do contraditório, é a prova produzida por uma parte, né? A polícia ela tem interesse naquela investigação. Você trazer elementos produzidos por um órgão estatal, mas que, no entanto, age com parcialidade para aquela fase do convencimento, é alguma coisa que pode perturbar mesmo a cabeça dos jurados. Achei esse dispositivo interessante. E o outro, que eu queria que você explicasse também, porque eu não entendi muito bem, são as alterações na aquisitação, né? E parece também que tem uma inspiração norte-americana ali, a determinar que, seja a absolvição ou a condenação, elas só valem se forem pela unanimidade dos votos, né? A absolvição por unanimidade, Rômulo, aí eu vou te confessar, eu acho que é uma demanda óbvia, porque os jurados, né? Aqueles 7 jurados, eles são, na verdade, um corpo de jurados, né? Eles são 7 pessoas que formam um corpo de jurados único, né? Então, assim, na medida que você tem um sujeito ali, ou 2, naquele universo de 7,
absolvendo, aquele juízo de condenação, ele não me parece que seja um juízo de certeza, né? Transporta isso para a cabeça de um único juiz. Né? Um único juiz, quando está na dúvida, ainda que a dúvida dele seja da ordem de 10%, seja da ordem de 15%, ele tem que absolver, porque ele está na dúvida. Então, se aquele corpo de jurado tem 1, 2 ou 3 jurados que sejam na dúvida e eles absolvem, me parece que a única decisão possível do corpo de jurados seria a decisão absolutória. Né? Mas, enfim, não sei se é uma viagem. Queria que você comentasse um pouco essas duas questões. Essa proibição de fazer menção à prova produzida em sede policial e também essa alteração da quesitação. Veja, essa reflexão que eu estou jogando aqui, eu estou jogando por minha conta, a proposta parece que é apenas dizer que tanto condenação quanto absolvição teriam que demandar a unanimidade. Queria saber o que você acha. Sobre essa questão dos jurados, até para acelerar aqui o nosso debate, porque tem coisas fora do tribunal do júri que a gente também quer debater, sobre essa questão dos jurados, enfim, o projeto de lei que está sendo discutido agora na Câmara prevê 7 jurados e, em casos especiais, uma diminuição para 5, né? Que é um pouco assustador. Isso foi uma das coisas que realmente me deixou meio, assim, né, intrigada qual a razoabilidade disso. Mas sobre a questão dos jurados, eu sei que tem um debate bastante importante com relação à formação de maioria qualificada, que a manutenção do corpo de jurados em um número de 7 jurados impede a maioria qualificada e é uma forma de suprimir a aplicação do princípio indúbio pro réu no júri, né, que um número par de jurados, no caso de enfim, de empate, acabaria favorecendo o réu por aplicação do princípio indúbio pro réu. Eu acho que vale a pena comentar um pouco isso também, Rômulo. Se vocês quiserem, eu posso comentar já as questões principais assim, do rito do júri, se vocês quiserem depois avançar para outros assuntos, vou enfrentar esses assuntos aqui, vamos lá. Vamos pensar. Em relação, vou começar pela segunda pergunta, Rafael, vamos lá, da questão dos jurados. Tem uma previsão ali que, depois de determinado período no código, vai se exigir a unanimidade. Eu confesso que eu tenho... Eu não sei se eu tenho esperança, assim, de sair de um modelo absolutamente, hoje, me parece temerário, que é o de... Eu fiz um júri ontem, eu estou aqui falando com vocês hoje. Eu perdi de 4-3 uma tese. A principal. O cidadão foi condenado a 16 anos, por um voto, ele não foi para casa com a esposa dele que estava no plenário. Ontem, eu não estou falando de... Eu postei no meu Twitter isso antes de começar a gravar aqui, não estou forçando, cavando história por causa do podcast. Eu já tinha falado disso, e manda ata aí para quem disser que eu estou de história. Mas isso aconteceu ontem, isso acontece muito, isso acontece várias vezes. O 4-3 é um resultado péssimo, porque você não sabe se foi muito bem ou se o réu ou se falhou em algum momento. Aquele resultado que te deixa pensativo. Mas uma coisa você tem certeza no 4-3, os jurados estão em dúvida. É uma maioria apertadíssima. Como é que alguém é condenado a uma decisão soberana, porque a soberania dos vereditos ela é um direito fundamental, ela é uma garantia constitucional do Tribunal do Júri, por uma decisão de 4-3. Isso precisa mudar. Isso eu não... A nossa mudança sugerida originalmente foi para se ampliar, no mínimo, para 8 jurados. Temos países aí que trabalham com 12, temos países, eu levei todos esses dados lá para a comissão, temos países que trabalham com 10, países assim... Se a gente está querendo modernizar, se a gente está querendo tornar o processo penal mais democrático, a gente não pode fazer o caminho inverso. Se o mundo todo trabalha com 12, 10 jurados, alguns exigem unanimidade, outros exigem maioria qualificada. O júri federal americano, por exemplo, exige unanimidade. Mas se a gente está trabalhando com esse grau de exigência no mundo democrático, como é que a gente vai agora voltar? Não, vamos aceitar também condenação com 3 votos. Vamos jurar 5 jurados em homicídio tentado simples e vamos ficar satisfeito com 3 votos. Não é pelo tamanho da pena que a gente tem que escolher o número de jurado, não é pela complexidade do caso que a gente tem que escolher o número de jurado. Eu acho que seria de bom tom, no mínimo, 8 jurados, com a dúvida beneficiando o indivíduo. Um 4-4 beneficiando o indivíduo. Me parece que seria um avanço que não... Eu tenho dificuldade de entender quem vai ser contra.
Porque, assim, mesmo os setores do Ministério Público e da magistratura, da segurança pública, que normalmente tem a posição mais dura em relação a essas modificações progressistas, pô, como é que você argumenta contra? Cara, você quer manter condenação em 4-3? Sabe? Ficou uma dúvida ali, vamos ser sinceros, ficou. Por um lado ou por outro. Então, vamos trabalhar com um número maior. Sobre a unanimidade, é um avanço civilizatório bacana. Eu acho que a gente está tratando, se ao mesmo lado que os crimes contra a vida são gravíssimos, também é gravíssima a consequência. E a gente precisa, por essa razão, ter muito cuidado na hora de aplicar a pena. Então, até porque são cidadãos sem formação jurídica em boa medida, podem participar alguns de formação jurídica, mas, regra geral, são pessoas da comunidade, pessoas bancários, servidores públicos, médicos, professores, pessoas que não são formadas em direito. Você exigir que essas pessoas se convençam de maneira unânime de uma condenação é salutar. Mas eu admito que a minha ilusão, ela, num momento autoritário que a gente está, e a gente veio o Código propondo, inclusive, um certo retrocesso nisso, ela ficaria satisfeita. Eu acho que uma briga boa, uma briga de ganhar, para a gente ganhar sobre esse tema, acho que seria de elevar um pouquinho o número de jurados, tornar bem claro que a dúvida beneficia a defesa. Acho que isso sobe um pouco o patamar civilizatório, vamos ver como é que funciona. Depois, se for o caso, a gente aprimora de novo. Então, assim, seria muito bom, essa mudança sugerida é boa, mas eu não tenho muita esperança que se possa... Quero queimar a lima, mas eu não tenho muita esperança que vai ficar assim. Eu só não espero que fique 7-5, entendeu? Isso eu acho que seria pior. A gente está fazendo a reforma, vamos aproveitar para melhorar pelo menos algum grau. Sobre leitura de inquérito, isso é a mesma tônica que norteou o juiz de garantias agora, né? O juiz de garantias, ele trouxe essa previsão de que os elementos de inquérito não acompanhariam para a fase de instrução, não se poderia levar os elementos informativos para instrução. Isso está gerando, isso é o que gera mais reação de todos os setores da segurança pública. Isso é um avanço. Esse de fato foi um avanço no júri, proposto, mas inclusive espelha o que já se aprovou no projeto lá, quando alterou o juiz de garantias no nosso código atual, que infelizmente está suspenso, mas isso já foi a tônica aprovada, sancionada, né? Derrubado uma parte do código. Então, assim, isso foi uma coisa que, a hora que o judiciário autorizar, vai se entrar em vigor, e eu acho que vai, a hora que isso for ao plenário, espero que vá, porque como é que é inconstitucional alguma coisa que realiza o projeto inconstitucional, né? Essa suspensão me parece absolutamente esdrúxula. Mas o juiz de garantia já tinha essa previsão. Qual é a lógica? Permitir que aquele juiz que vai decidir a causa, vai analisar o mérito da acusação, tenha distanciamento daqueles elementos que não foram colhidos sob o crivo do contraditório. É isso. Em regra geral, aqui, esse é o grande objetivo. Vamos evitar esse contato, porque esse contato contamina. O processo, ele é sujeito a várias tônicas de influência, o processo decisório. Então, se entendeu que prejudica o processo decisório, estudos sem números processualistas, entenderam que, olha, isso aí prejudica o processo decisório, vamos proteger a imparcialidade do juiz, nesse caso concreto. E se nós estamos protegendo a imparcialidade do juiz togado no rito comum, pela mesma razão, nós precisamos proteger a imparcialidade do juiz leigo, que é o jurado. Por que eu protegi a imparcialidade do juiz togado, que fez concurso, vitalício, todas as garantias da magistratura, e ele se entendeu que ele pode se contaminar, e pode mesmo se contaminar com a prova do inquérito? O jurado não vai? Claro que vai. Então é uma mesma lógica, e até me parece que tem maior razão de ser no júri. Eu disse isso quando se editou o juiz de garantias. Eu falei, isso tem que se aplicar para o júri. Isso tem que se aplicar para o júri, porque é lá que se tem a maior necessidade. Isso não pode, tem que tirar, tem que se purificar. E aí eu critiquei a decisão do ministro Toffoli, que ele repartiu naquela primeira liminar, dizendo que não se aplicaria aos procedimentos do júri, o juiz de garantias. Eu acho que ele pensou naquilo que eu falei, que o jurado não tem tanto problema em relação a ser o mesmo juiz que recebeu do juiz-presidente, mas ele acabou acertando também nessa proibição que era fundamental estar no plenário do júri. Era importantíssimo que os jurados ficassem protegidos da influência do inquérito policial nesse momento, porque não foi por nenhum demérito com a polícia, nenhum demérito. Não se trata disso. As instituições policiais foram ofendidíssimas quando se diz que vai se retirar o inquérito da ação penal. Não se trata de demérito, se trata de entender que a investigação criminal se dirige ao Ministério Público. Depois que ele se formou a opinião delicti dele, ele vai ter que produzir prova em contraditório para condenar o cidadão. É isso. Nós estamos falando só disso.
E nesse procedimento era importante que se restringisse mesmo. Mas eu torço para estar errado. Essa vai ser uma briga difícil. Porque é onde se concentram as maiores reações a essa reforma no que tange ao júri por parte dos órgãos de controle, pelos órgãos de segurança. Se vocês quiserem, para encerrar, júri, eu vou comentar só 2 itens aqui muito rápido para a gente voltar e falar de outras coisas, para a gente já virar essa página da reforma. Eu comentei com vocês o outro absurdo dessa parte, era a irrecorribilidade da decisão que recebe e manda o cidadão ao júri. Mas sabe o que é recorrível? A decisão que rejeita. Expressamente. Então, se rejeitar a inicial acusatória, o cidadão, olha, ele não vai a júri, decidiu o juiz, o Ministério Público pode recorrer. Agora, se receber, mandando o cidadão a júri, a defesa não pode recorrer. A quebra de paridade de armas é absurda aqui. Absurda. Não, e vai contra a própria proposta da reforma, né? A proposta é que a gente tenha um sistema acusatório, né? Um sistema de garantias dos direitos do acusado e, no entanto, nesse momento, parece que o fim do processo penal ali é necessariamente obter uma condenação. O relator me respondeu no dia, o relator me justificou, o relator me, spoiler aí para a turma, para quem não assistiu tudo, o relator me disse, não, mas sobre essa alteração da irrecorribilidade, eu estou só espelhando o modelo da irrecorribilidade da decisão que recebe a denúncia. Mas eu poderei, não. Eu falei, excelência, o que acontece aqui é que essa decisão de recebimento ela é diferente do que era o recebimento anteriormente. A decisão de pronúncia é recorrível, sempre foi. Se trata disso, não se trata do recebimento como ele é lá no início. E, de qualquer forma, Vossa Excelência está estimulando a utilização de habeas corpus, porque o habeas corpus sempre vai ser cabível. Não adianta me dizer que é irrecorrível se a Constituição me dá a porta do habeas corpus. Então, acaba que a gente vai tornar um sistema disfuncional nesse aspecto. Nós vamos utilizar habeas corpus para combater recebimentos que a gente entenda ilegal e que imponham constrangimento ilegal ao indivíduo. Esse é um ponto. Outra, e aí eu quero citar de olha como é que é a briga de cabo de guerra. Eu vou citar, a Associação do Ministério Público fez uma proposta para a gente ver como é que a gente puxa o cabo para um lado, as pessoas puxam para o outro, para demonstrar como é que o debate é difícil. Eu li as propostas de alteração, a CONAMP fez isso está publicado, uma série de sugestões ao relator sobre as reformas, e ela sugere uma alteração, porque o relator, de maneira acertada, garantiu que o réu pudesse sentar ao lado do seu defensor, né? Garantiu de forma expressa, o que já é prática nos tribunais. A CONAMP sugeriu uma alteração nesse artigo para dizer que só o réu solto poderá sentar ao lado do seu defensor. O réu preso não necessariamente, deixou bem claro. Não sugira ao relator que se adeque o dispositivo que autorizava o réu ao sentar ao lado do seu defensor para colocar o réu solto. Foi para proteger os advogados e defensores? Não sei, porque eu nunca me senti ameaçado por nenhum réu ali, e se eu sentisse, eu pediria, né? Não preciso dessa proteção legislativa. Mas olha o nível, né, de discussão que a gente cai do ponto de vista autoritário. Nós estamos debatendo se o acusado precisa ser colocado no centro do picadeiro, do circo, né, do circo condenatório. Nós estamos discutindo se o acusado não pode sentar, ombrear ao lado com a defesa. Por quê? Porque isso humaniza. Isso humaniza e parece que isso incomodou, não é possível. Porque razão de segurança pública não há. Não adianta pegar um caso. Já teve um caso na história que aí o réu tentou se livrar das algemas. Pelo amor de Deus, a gente não pode legislar com absolutamente excepcional. A regra é que é um fator de direito importante, essa questão cênica no tribunal do júri, e eu acho que não é nem direito, deveria ser obrigatório, cara. Eu não consigo. Teve uma vez que me falaram, não, ele vai sentar ali no plenário. Eu tive uma briga com o juiz danada. Eu falei, então eu vou fazer o plenário do lado dele, eu vou assistir de lá. Peguei minha cadeira e desci. E lá é um teatrão grande, ficou uma situação ridícula. Pô, o juiz ficou revoltado. Aí me chamava, andava de um lado e para o outro, conversava com todo mundo. Eu falei, bicho, eu não vou fazer o júri em outro lugar, eu vou fazer o júri sentado do lado dele. Pode ficar vocês aí, então. Eu vou fazer o júri sentado aqui, de costas. Os jurados, os jurados estavam virados de costas para mim. Ele queria que o réu ficasse ali. Ah, não, porque o réu vai ficar olhando o rosto dos jurados. Aquela coisa de juiz sem rosto, sem motivo nenhum. Não tinha nenhuma justificativa concreta. Assim, era um juízo de periculosidade absolutamente abstrato e sem fundamentação no caso. E aí, esse dia eu bati o pé, eu falei, cara, não tem a menor chance. Você pode tocar o júri, eu vou consignar em ata, que isso é nulo, que eu me sentei, o lugar que eu sentei, e vou gravar tudo que está acontecendo. Estou tirando foto, comecei a tirar foto igual um doido. Estou tirando foto de como é que está a situação aqui.
vou levar isso a todas as instâncias possíveis. Se eu perder a paciência, mas tenho o meu limite aqui do que eu posso transigir com plenitude de defesa. E eu não vou fazer parte de um circo de condenação, que a condenação é óbvia. E o cara realmente era um caso de condenação. Mas e foi condenado, eu não pedi nem absolução, mas eu me revoltei com o tratamento. Eu falei, não vou fazer parte disso, ou vamos fazer ele tem direito pelo menos a um julgamento digno. Pelo menos um julgamento justo. Só isso que eu posso dar para ele aqui hoje, e depois ele vai ser encaminhado à penitenciária, como foi. Não tem problema nenhum nisso, em se apurar a culpa e se reconhecer ela quando precisa. O problema é a forma, assim, não precisa colocar bolas, algemas nos pés e nas mãos e colocar ele a 20 metros do jurado para mostrar bem claro ali, botar 5 pessoas armadas com fuzil dos lados dele, porque não tem chance nenhuma de absolver ninguém assim. Então, isso no júri é muito importante e está em discussão também, né? Eu trouxe esse dado aí. Acho que eram essas modificações no júri, fico aí aberto a provocações, reflexões que vocês queiram trazer em acréscimo. Perfeito. Eu queria que a gente falasse um pouquinho também de outras alterações que estão propostas nesse projeto. A gente não vai conseguir esgotar todas, né? Tem muita coisa nova sendo proposta, muita coisa interessante, muita coisa bizarra, mas tem uma outra aqui que eu gostaria de aproveitar a tua participação aqui para a gente conversar um pouco sobre isso com a nossa audiência. Tem uma alteração, Romulo, que eu achei bem interessante, que finalmente legisla sobre a chamada investigação defensiva, né? Que é um procedimento que já tem uma certa regulamentação pelo Conselho Federal da OAB, né? E que eu tenho visto funcionar um pouco, né? Quer dizer, entrega um certo poder investigatório muito limitado, né? Enfim, organiza apenas atos de investigação, vamos dizer assim, para advogados de defesa, para defensores públicos, na perspectiva um pouco de se contrapor àquela prova que está sendo produzida ali pelo Estado, né? Tanto pela polícia quanto pelo Ministério Público. Afinal de contas, o Ministério Público, infelizmente, no meu ponto de vista, tem poderes de investigação no modelo atual. Então, o que você tem hoje é isso, né? Tem um advogado ali tentando esclarecer os fatos, e do outro lado você tem a força do Estado manifestada através tanto das polícias quanto do próprio Ministério Público, que também executa atividades investigatórias. E o projeto, me parece que em boa hora, legisla sobre a investigação defensiva, quer dizer, ele dá um passo além daquele passo que a OAB já deu. O provimento da OAB é um ato normativo de uma entidade, enfim, de classe, né? Não se compara a uma lei, evidente que não, mas dá um passo além do que a OAB deu e legisla sobre esse tema. E o que eu tenho achado engraçado, Romulo, é que esse ponto específico ele despertou uma animosidade das entidades de classe lá, ligadas ao Ministério Público, ligadas à própria polícia, né, que me chamaram a atenção. Queria saber se é isso mesmo e como é que você está vendo isso. Cara, esse é um tema maravilhoso, que ele puxa, na verdade, tudo nada por acaso. Eu costumo dizer que em matéria de posição sobre temas A ou B em processo penal, ninguém esconde a forma que pensa. Ninguém esconde a forma que pensa de mundo. A gente consegue ver muito da forma de pensar o mundo em alguns temas de processo penal. E acho que por isso que ele fascina tanto também. Eu sou penalista, né? Meu doutorado é em direito penal, mas eu sou um admirador do estudo do processo penal e muito curioso, também leio bastante, porque eu acho que é uma ciência de defesa da democracia de forma muito marcada, né? Muito marcada, contra o autoritarismo. Quando a gente vê essas reações à investigação defensiva, eu coloco isso num contexto maior. Qual é o contexto maior? Nós temos um processo penal de tradição romano-germânica, como essência, e por essência. O juiz com um protagonismo grande e tudo mais. Sofremos recentemente grandes influências anglo-saxãs. Vemos aí acordo de não persecução penal, já tínhamos sofrido com a colaboração premiada, a Lei 12.850, a transação penal, tudo isso trouxe institutos de negociação, né? E o acordo de não persecução penal agora de forma mais ampla ainda. A gente traz, então, esses institutos de justiça negociada para o Brasil. Mas o Brasil é tão engraçado, né? Que aí o Alexandre fala isso, o Alexandre Porada Rosa, ele fala que aqui não é common law, nem civil law, confusion law, né? A gente pegou a parcela desses institutos de tradição anglo-saxã, trouxe para o Brasil, mas trouxe só na parte que interessa aos órgãos de controle. Não traz a outra parte. Não traz a outra parte, que é a possibilidade da defesa, o quê? Investigar. Da defesa produzir provas. Da defesa ser protagonista da instrução probatória.
Isso não foi trazido até então. Então, em muito bom tempo, a OAB começou a perceber isso, as defensorias começaram, os institutos de defesa começaram a perceber isso. Falamos, olha, não dá. Como é que eu vou sentar para negociar se eu não tenho poder de produzir nada? Eu vou sentar lá, é só ele que tem carta na mão. Eu vou sentar para fazer um acordo de não persecução penal para discutir um contrato de adesão. Eu vou discutir um contrato de adesão, porque eu não tenho nada, eu só tenho a confissão do cara. Outro confessa, eu não posso ponderar nada. Mas eu poderia produzir essa prova aqui, olha esse laudo, olha essa filmagem, olha tal perícia. Botar isso na mesa e falar, não, olha, isso aqui no processo penal você tem risco de perder se denunciar ele. Vamos fechar esse acordo melhor? Isso é negociação, isso é justiça, do ponto de vista que a gente poderia raciocinar que seria o que a legislação buscou albergar. Agora, eu falar que existe negociação sem dar uma das partes poder de produzir nada, eu estou brincando, eu estou fazendo uma brincadeira, eu não estou falando sério do ponto de vista de justiça. Mesmo porque qual é a realidade da justiça criminal do Brasil? Trabalhar em cima de prisão em flagrante. Percentual gigantesco. A defesa, sabe quando é que a defesa fala em processo criminal de forma efetiva? Nas alegações finais. A defesa é reativa a tudo que a acusação produz, só, como regra. Nós só temos poder, e não é por burrice nossa, limitação nossa. Então vamos estudar. Não é isso que se trata. Não é disso que se trata. O que se trata é que nós não temos mecanismos efetivos de conseguir equilibrar a balança da justiça, de conseguir garantir paridade de armas, porque eu vou enfrentar um Ministério Público que tem poder de requisição, que não pode ser preso em flagrante salvo por crime inafiançável, que fiscaliza a atividade policial. Então, quando ele pede, ele solicita uma diligência, ela vai ser feita da melhor maneira possível, que o promotor que está fiscalizando ele que pediu. É contra esse, e isso não é demérito, eu não estou aqui criticando o Ministério Público, eu estou falando que ele tem poderes, porque ele é o Estado acusador, ele representa o Estado, e enfrentar o Estado sempre é muito difícil. Então, esse enfrentamento do Estado, ele é sempre muito complexo pela sua natureza, pela sua essência, e vai ser. Então, a defesa precisa de instrumentos de conseguir chegar numa ação penal, chegar numa mesa de negociação, no acordo de não persecução penal, com alguma coisa, com alguma matéria, podendo discutir e debater. E isso é a base dessa proposta de investigação defensiva. O Franklin Roger, meu colega do Rio, tem uma tese de doutorado dele que é sobre investigação defensiva, está publicada, eu acho que é um baita livro para a gente entender esse tema. Tem muita coisa produzida também. A literatura internacional vai ser um farto caminho para a gente pensar, porque eles estão já numa outra quadra muito mais avançada desse debate. Mas eu vejo essas reações, eu vi alguns artigos, teve um no site J que disse que, olha, a defesa precisa ter, o que eles se batem muito é que a defesa precisa ter controle na hora de investigar. É claro que vai ter controle. O controle será a legislação, os limites que a legislação delinear. E isso se faz sempre num aspecto, num esquadro normativo. Eu vi o pessoal dando um exemplo de, e se alguém conseguir uma prova para a defesa mediante tortura? Essa é uma ideia absolutamente ridícula, né? Seja pelo histórico, não é defesa que tortura ninguém. Quem tortura alguém ao longo da história é o Estado, sempre foi. As forças de segurança, quem atua às margens da lei em períodos de exceção, como regra. Essa marca, a tortura ela é marcada na nossa história em momentos de exceção em que o direito vai dormir, que o direito sai da sala. Não é a defesa que produz prova mediante tortura. Então, assim, é uma relação absolutamente fora do contexto histórico, fora do senso normal das coisas, fora do ordinário, né? Heleno Fragoso, Evandro Lins e Silva, Evaristo de Moraes são reconhecidos como grandes torturadores, né? Pois é. Foram, inclusive, Evandro foi, inclusive, cassado do Supremo Tribunal Federal no período torturar. Evandro, Vitor Nunes Leal, Hermes Lima, todos caçados pela ditadura. Ali sim a gente tinha tortura, ali sim a gente tinha que se preocupar com a atuação do Estado, né, na produção de provas com essa marca na origem. Agora, a gente não vamos discutir investigação defensiva partindo dessa premissa que a gente não vai conseguir rumar para um debate sério. Eu acho que podemos. Vamos discutir a regulamentação, coloca as propostas na mesa. Então, o que você quer sobre a investigação defensiva, partindo do pressuposto que ela precisa acontecer. Porque se partir do pressuposto que não precisa, aí a gente quer ficar no código italiano fascista mesmo. E aí realmente a conversa, a gente não vai conseguir chegar num termo médio. Porque se a gente partir do pressuposto que não tem que ter investigação defensiva, aí é melhor não conversar, porque a gente não vai chegar num termo, porque aí a gente realmente vai discordar em todo grau.
Agora, vamos, partindo da premissa que teremos, vamos ter investigação defensiva, porque é importante para o modelo de processo penal democrático que a gente está pensando? Vamos. Aí vamos discutir os termos. Tudo bem, eu não tenho nenhum problema com isso, acho até reconheço que é importante. Vamos delimitar até para proteger quem faça investigação defensiva. Acho que tudo que não está regulamentado minimamente é até perigoso para quem atue. Então, vamos regulamentar, mas vamos fazer isso a partir do pressuposto que ela tem que acontecer e acontecer funcionando. Não é para ser algo pro forma. Então, acho que eram essas reflexões sobre esse ponto. Boa. Ô, Rômulo, a gente está, infelizmente, enfim, chegando perto aqui do nosso final, mas eu queria também explorar um pouquinho aí o teu conhecimento desse projeto para falar sobre um assunto que está muito em voga nesse momento e que esse projeto pretende tratar dele, que é o reconhecimento, né? Atividade de reconhecimento de pessoas, né? A gente está vendo hoje o STJ numa onda jurisprudencial muito interessante, determinando que, enfim, rejeitando o tal reconhecimento fotográfico, né? Que já é feito nas delegacias de polícia com bastante intensidade, que vem justificando uma série de prisões preventivas, né? Enfim, então a STJ vem nessa onda boa e esse projeto parece que quer regulamentar a atividade do reconhecimento já em sede policial, né? Determinando que delegados de polícia, ao procederem com atividade de reconhecimento, observem um regramento mínimo, porque esse reconhecimento fotográfico de hoje é uma várzea total. Você tem lá um álbum fotográfico que não se sabe como que foi feito, quer dizer, na verdade a gente sabe, né? Mas a gente finge que não sabe. É um álbum feito com, enfim, a polícia sobe o morro e começa a tirar foto de jovens negros, pobres e favelados, e aí constituem um book, e os crimes acontecem, aquele book é apresentado as vítimas, né, pela autoridade policial, e as vítimas apontam o dedo ali naquela pessoa que ela acha que é mais parecida com quem teria, em tese, praticado aquele crime contra ela. Né? Esse tipo de reconhecimento vem dando aso a prisões preventivas a rodo, né? Ainda bem, o STJ, em boa hora, tem posicionado contra esses procedimentos, e é muito comum e muito frequente hoje que você veja decisões no âmbito do STJ vedando isso. E vem esse projeto de lei querendo regulamentar isso, dizendo, olha, isso mesmo, a polícia tem que obedecer regras. Isso não é um espaço de bagunça, né? Esse reconhecimento ele tem que ter um mínimo de procedimento. Como é que você tem visto a reação a isso? Como é que você tem visto? Você acha que isso emplaca? O que você está achando aí? Eu acho que esse é um avanço que a gente tem que brigar. Essa é uma briga que vale a pena. É difícil, é uma briga difícil, mas eu acho que é uma briga que vale a pena essa. Pelo seguinte, cara, assim, para a gente que trabalha na defesa pública, a gente tem um volume, né, de casos muito grande. Acho que essa é a grande diferença só entre a principal, esse volume, né, colossal de infrações que a gente trabalha todo santo dia. E se eu pegar, principalmente em crimes contra o patrimônio, o reconhecimento era uma coisa absolutamente... A forma legal era absolutamente ignorada na prática. Era como se não tivesse escrito. Não é forçoso, eu não estou falando de exceção. A gente está falando da regra. A regra é de respeitar a forma. Tratando de reconhecimento, sempre foi. E o que o STJ, né, começou a perceber? A coisa fugiu do controle. Eu acho que o STJ, o que levou nessa... Não é que o STJ acordou um belo dia, leu... E aqui o 226, não tinha visto. Não é isso. Não foi isso que aconteceu. O STJ reparou e falou, é a hora da gente reconhecer que a coisa fugiu do controle. As pessoas estão sendo condenadas com informações absolutamente frágeis, com elementos absolutamente não confiáveis, que imputam responsabilidade criminal por fatos absolutamente graves. E começaram, e aí um trabalho organizado de associações de defesa, de institutos, isso, cara, isso é fundamental. Acho que a grande herança do pós-Lava Jato, do ponto de vista... a gente falava aqui antes da comunicação, como é que o autoritarismo surfou numa comunicação muito eficiente a um período recente no Brasil. Eu acho que tanto os institutos de defesa, quanto a defesa pública também, inclusive as defensorias disso, a gente aprendeu em algum grau a lição e começou, vamos produzir material de qualidade de informação dos nossos pontos de vista. E aí começamos a ir atrás, o IDD fez isso também, pegando casos de pessoas, o Instituto de Direito de Defesa, pegando casos de pessoas que, olha, esse cara aqui, vamos se debruçar sobre o que aconteceu no caso dele.
Então, essa virada jurisprudencial só acontece porque foi levado bons casos lá. Eu falo isso também na prática. A gente tem que escolher algumas brigas, porque você levar um caso, o cidadão foi capturado 10 segundos depois da prisão, um assalto a ônibus, ele foi capturado com todos os pertences da vítima, 10 segundos depois. Não, o reconhecimento não observou, vamos pedir absolvição até, e vamos levar isso para os tribunais superiores. Você vai formar precedente ruim. Então, foi uma soma estratégica de escolher bons casos e mostrar como é que, em matéria penal, em matéria de garantir de direitos fundamentais, você tem que sim se preocupar com a exceção. Você tem que sim se preocupar com injustiças que possam acontecer, ainda que de 10, se 2 estiverem sendo condenados de maneira errada, isso já é gravíssimo. 1 já é gravíssimo. De 100, 5, 4 que tiveram sido condenados equivocadamente, é gravíssimo. Já vale a pena brigar por um reconhecimento que respeite a forma legal. Então, eu vejo que é uma briga que vale muito a pena. Ele tem uma reação fortíssima isso, gigante. Eu faço parte de grupos, assim, eu sou coordenador da unidade da Defensoria também na minha comarca, então a gente acompanha muita coisa, fica ali quieto, ouvindo. Então, quando saem essas decisões, aqueles grupos que a gente faz parte, vem aquela massa de críticas, às vezes, muitas delas absolutamente injustas ao conteúdo da decisão, mas tem uma reação, mas acho que essa é uma briga que vale a pena. Acho que é uma briga... E eu vejo que a polícia, se eu não me engano, do estado de São Paulo, avançou bastante para colocar câmera nos uniformes. Eu acho que essa é uma questão interessantíssima também, do ponto de vista de toda a atividade policial, da fiscalização, desde a captura, protege o policial também em algum aspecto. Então, eu acho que todas essas formalidades que estão aí na discussão quentes no momento, né? O Fantástico, ele sempre mobiliza muito e chamou atenção para essa questão do reconhecimento, mas também essa questão da violência policial recente. A gente teve no Rio de Janeiro o assassinato de dezenas de moradores, pessoas que, parcelas ou não, isso não interessa se tinham acusações, o que interessa se tem justificativa legal ou não para a atuação, é isso que tem que ser debatido. Não antecedente, inclusive, tu vê como é que o debate público ainda está perdido em torno dessas matérias. Mas, enfim, eu acho que vale a pena, sim. Eu acho que ele avança em exigir um grau de uma formalidade, dar uma forma para essa matéria, e acho que essa é uma briga que a gente precisa ter, porque diariamente eram feitos absurdos. Olha como é que isso muda a base. Eu tive recentemente um dos juízes que eu trabalho começou a relaxar prisão em flagrante, que não fizesse relaxar. Essa até me surpreendeu. Mas eu cheguei lá na decisão do juizão, ele falou, olha só, eu estou relaxando a prisão porque não foi atendida as formalidades legais do reconhecimento. Muito interessante isso. Então, eu acho que vale a pena a gente caminhar assim, apostar, e essa é uma das boas brigas que a gente tem que travar no novo CPP, nas discussões, porque é uma matéria importante, e não dá trabalho, gente, assim, não dá trabalho acima do necessário, é uma angústia, assim, lógico, vai gerar uma formalidade, um auto-reconhecimento, vai. Mas eu acho que isso não é desculpa para a gente fazer reconhecimento com álbum de fotografia em WhatsApp, em característica em desenho. Acho que a gente já está numa fase do avanço democrático, de consolidação da nossa democracia, que precisa dar esse passo além, em matéria de reconhecimento, para se você ter condenações acima da dúvida razoável. Perfeito. Rômulo, tinha muito mais coisa que eu queria conversar com você, mas nosso tempo está realmente estourado, que já queria deixar de antemão aqui um convite para você voltar e a gente avançar, na medida também que o debate do projeto avance, a gente também poder avançar nas discussões, pelo menos daqueles seus pontos mais polêmicos, né? Tem muita coisa interessante, enfim, que eu queria tratar aqui com você, questão de condenação por indício, questão de novas regulamentações para o acordo de não persecução penal, duração do prazo do inquérito policial, muita coisa interessante, mas que eu acho que a gente vai ter tempo. Esse debate parece que está acontecendo de forma não tão assodada como foi o debate da nova Lei de Segurança Nacional. Parece que a cadência do debate do Código de Processo ela está um pouco mais lenta e, portanto, mais democrática, mais perfeccionista, né, mais atenta às várias dimensões, mas também pudera, né? É uma alteração de muito mais vulto, né? De maneira que eu acho que a gente vai ter tempo de ter você aqui de volta, debatendo, discutindo, conversando sobre os outros pontos. Eu queria agradecer muito, Rômulo, a tua presença, falar como que é especial ter
um defensor público aqui, coincidentemente, vindo um dia depois do Dia do Defensor e da Defensora Pública, dizer que a tua carreira é uma carreira que eu admiro muito, sem dúvida nenhuma seria a única carreira pública que eu exerceria, caso não fosse um advogado privado. Enfim, tenho muita admiração pelo trabalho da Defensoria, tenho até uma inveja boa de vocês, acho que vocês fazem mesmo, vocês são absolutamente essenciais para o processo democrático, e sou muito entusiasta do fortalecimento institucional da Defensoria Pública, e acho que a democracia caminha junto com o fortalecimento institucional da Defensoria Pública, não tem escapatória, né? Teremos um Estado cada vez mais democrático na medida em que tenhamos defensores cada vez mais bem posicionados na trincheira da defesa do Estado de Direito. Então, assim, eu acho que vocês são fundamentais, e você, particularmente, é fundamental também, não só por esse debate que você faz, mas pela capacidade que você tem de influenciar, pela capacidade que você tem de dialogar, de estabelecer contato, né, com outras pessoas e criar consensos e proporcionar avanços. Então, fica aqui meu muito obrigado, não apenas pela tua presença aqui hoje, mas também pela tua militância profissional e pela tua disposição em defender o Estado de Direito. É isso, Rômulo. Acho que foi muito legal o debate que a gente fez agora. Eu estava pensando aqui com os meus botões que é um debate que a gente tem que estar muito mais atento do que parece estar. Eu tenho a impressão de que eu tenho visto poucas discussões acerca desse novo projeto de Código de Processo Penal. Enfim, fazer essa discussão foi muito interessante justamente por isso, né? Para a gente ver que, embora existam alguns avanços e embora exista, digamos, uma boa intenção do legislador em adaptar, né, a lógica processual penal brasileira a um sistema acusatório, às demandas democráticas da Constituição de 88, e é característico isso do próprio processo legislativo, especialmente em um tempo de política mais agressiva, violenta, autoritária, é característico do processo legislativo que essas intenções acabem se perdendo, e esse é um debate que a gente precisa fazer, né? Precisamos acompanhar, precisamos saber o que está acontecendo, mobilizar realmente em crítica para os pontos que são relevantes para isso, e, enfim, acho que tua participação aqui foi muito legal para isso, para trazer essa nova perspectiva aqui para os nossos ouvintes, para a nossa qualificadíssima audiência. Então, muito obrigada pela tua participação, foi muito especial, realmente, assim, admiro o fôlego que é tão característico da Defensoria Pública, de não só fazer aquela atuação enfim, burocrática no sentido positivo da palavra, mas que é exigida do ofício, né, da profissão, mas de realmente ir atrás e de se envolver politicamente com demandas que são tão importantes para a manutenção, né, enfim, de um caráter minimamente democrático do sistema de justiça brasileiro, de um modo geral. Rômulo, obrigada, agradeço aqui em nome do podcast, em nome de toda a nossa audiência, e eu passo a palavra para você dar, enfim, um tchau para a nossa audiência, se quiser fazer alguma consideração final, e não se esquecer, como sempre, da indicação de um livro que não seja um livro jurídico, por gentileza. Beleza, vou começar pela indicação, para não esquecer, então, eu indico, eu sou fãzaço desse livro, Capitães de Areia, de Jorge Amado. Eu acho que é uma obra absolutamente incrível. Quem não leu, leia. Quem já leu, releia. Eu já li o Capitães de Areia umas 3 vezes. Eu sou completamente apaixonado por toda a história, toda a dinâmica. Sobre a forma meu autor preferido. Sempre que eu tenho que indicar livro aqui, eu acabo indicando algum do Jorge Amado também. Eu sou fãzaço, cara. Fãzaço do Jorge Amado. E, cara, assim, eu queria agradecer a vocês, eu admiro os dois demais, sigo o Rafael, o Júnior, vocês são fantásticos, essenciais, queria parabenizar pelo trabalho aqui no Pod, sim, dispensa elogios, agradecimentos, porque vocês, as palavras são
extremamente gentis que me dirigiram, fico muito feliz, a vida é corrida mesmo, mas saber que tem gente bacana demais na mesma trincheira da luta é sempre oxigena, sempre revigorante. Eu só posso agradecer, me colocar à disposição de novo, Rafael, quando esse debate avançar, a gente discute de novo, vamos quebrar a cabeça. Eu já tive notícia, inclusive, que o presidente da comissão, o deputado Fábio Tradi, pediu ao presidente da Câmara uma prorrogação, um novo prazo de audiências públicas, para que se continue essa discussão. Então, acho que vem muita água ainda passando nesse riacho, acho que a gente vai ter muitas rodadas de discussões, vai se irritar muito ainda, vai comemorar talvez alguma coisa, mas faz parte do processo legislativo. Eu estou à disposição e muito feliz mesmo, acho que ficou muito gostoso conversar com vocês esse período. Vamos para as lutas, né? Até a próxima, obrigado demais. Então, pessoal, por razões de natureza técnica, hoje, excepcionalmente, a gente não vai colocar aqui o áudio exclusivo do nosso parceiro Caio Paiva. Mas na semana que vem ele volta com toda certeza. Um grande abraço, muito obrigado.